Conforme eu disse no último vídeo, hoje a gente vai falar sobre os riscos de coçar os olhos. Mas antes de entrar propriamente nos riscos, vamos falar um pouco sobre as causas de coceira ocular. A gente fala também em prurido ocular. A mais comum de todas, com certeza, é a alergia. E as alergias podem ser ocasionais, passageiras, agudas, como entrar numa sala que acabou de ser pintada, ou sentir o cheiro de um produto químico forte, ou eventualmente um ciscozinho que entrou no olho. De qualquer maneira, se você puder evitar coçar, é importante. Imagina que esse cisco, esse corpo estranho, entrou no seu olho e ficou alojado entre a sua pálpebra superior e a sua córnea. E você, esfregando os olhos dessa forma, vai fazer com que esse corpo estranho fique riscando a sua córnea, podendo provocar até mesmo uma úlcera. Uma úlcera de córnea é uma erosão que pode ser superficial e às vezes pode ser mais profunda. Uma úlcera de córnea pode evoluir até para uma perfuração ocular. Alguns casos podem ser muito severos, como o caso do herpes. O herpes mal tratado, e eu já tive casos desses, pode perfurar e exigir um transplante de córnea. Também existem situações agudas quando nós entramos num ambiente em que a iluminação é muito forte. Então são coisas que acontecem de uma forma transitória e depois vão desaparecer. Entretanto, as alergias, elas podem ser crônicas, elas podem ser contínuas. A pessoa tem essa alergia a vida toda, desde criança. E essas são as de maior risco. Por quê? Porque a pessoa vai estar continuamente esfregando os olhos. E isso é que traz um grande perigo embutido. As alergias, elas podem ser sazonais, são aquelas que acontecem em determinada época do ano, por exemplo, primavera e verão, ou aquelas do outono, causadas por pólens, por pó, por ácaros, e essas são mais difíceis de se controlar, porém, elas podem ser perfeitamente controladas. E o indivíduo que tenha isso não deve minimizar o problema, deve procurar um oftalmologista para cuidar, porque eu sempre digo, você não está alérgico, você é alérgico e tem como você fazer o controle disso. Algumas alergias são associadas também a outros problemas, a eczemas, asma, bronquite. Então tem que ser feito um tratamento de todo esse problema, não só com o oftalmologista, mas às vezes com o otorrino ou com o alergologista. Muitas vezes a coceira também é acompanhada de ardor ocular. E quais os cuidados que se deve ter? Bem, conforme eu expliquei, esfregar os olhos pode trazer um grande risco. Pode provocar úlceras de córnea, pode provocar uma irritação maior, pode provocar edema de pálpebra, mas um dos grandes riscos de coçar os olhos é provocar um problema chamado ceratocone. Ceratocone é um problema muito sério. Ceratocone é uma alteração do formato da córnea, uma deformidade da córnea que acentua a curvatura, principalmente na parte inferior. Vale lembrar aqui que a córnea é a parte do olho que aparentemente é colorida. Ela não é colorida, ela é transparente e incolor. Colorida é a íris que fica lá dentro do olho. Então, o que é o ceratocone? O ceratocone é uma doença que vai deformando a córnea e causando uma baixa de visão muito importante.
Isso quando não provoca alterações mais sérias, como opacidades corneanas, e pode chegar mesmo a uma perfuração, porque às vezes essa área da córnea que tem acentuada curvatura vai ficando tão afinada que ao esfregar o olho, o indivíduo pode provocar uma rotura e uma perfuração que seria já um caso extremamente perigoso. O ceratocone tem tratamento. Quanto mais cedo se trata, melhor. Existem tratamentos menos invasivos, às vezes simplesmente usando lentes de contato, em geral lentes de contato rígidas, mas existem outros tratamentos para ceratocone, como crosslink, que é um processo já cirúrgico. Existem processos mais invasivos, que é a implantação de anel na córnea, e os casos mais severos podem chegar a precisar de um transplante de córnea. Então, não minimize o problema. Tem um outro processo que provoca muita coceira e irritação, que é a chamada blefarite. A blefarite é uma situação em que você tem uma descamação no bordo das pálpebras. Essa descamação provoca vermelhidão, provoca irritação, muita coceira e pode provocar frequentes terçóis ou calásios, que são aquelas pequenas bolinhas que às vezes a pessoa tem na pálpebra e são provocadas porque aquele bordo palpebral afetado pela blefarite, ele está mais sujeito a processos inflamatórios e com todas as suas consequências. Então, eu recomendo mais uma vez que tomem muito cuidado com coçar os olhos. Tome muito cuidado com conjuntivites. Eu já vi alguns casos em que a pessoa vem com uma conjuntivite há uma semana e evoluiu para uma úlcera de córnea. Eu falo, caramba, você está com uma úlcera de córnea, como é que você deixou as coisas chegarem a esse ponto? Ah, eu pensei que era só uma conjuntivite. Não tem essa de só uma conjuntivite. Uma conjuntivite, normalmente, ela se resolve até espontaneamente, sozinha, se você cuidar, lavar. Mas nem sempre é assim. As conjuntivites bacterianas podem ser muito perigosas. Mas, enfim, o importante é não esfregue os olhos. Não minimize o problema. Se você estiver com problema, procure o seu oftalmologista. Não deixe para depois, porque quanto mais tarde você começar o seu tratamento, piores podem ser as consequências. Obrigado, foi muito bom ter vocês conosco aqui mais uma vez.